Louvado seja o nome do Senhor. Graça te damos porque mais uma vez nós estamos aqui na casa do Pai. Apesar de tudo que está acontecendo, lugares fechando, mas a palavra do Senhor é clara, que as portas do inferno não prevalecerão. E nós temos que crer isso a cada instante de nossa vida, a cada momento. Nós temos que entender que existe sim uma pandemia, existe uma crise, mas nós nós sabemos que existe um Deus sobrenatural, um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. E você que está aí, na tua casa, no teu trabalho, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, que Deus está cuidando de você, está cuidando dos teus. A única coisa que Jesus Cristo diz é: crê somente, crê somente, crê somente. E eu convido você nessa noite a fechar os teus olhos, a esquecer tudo que aconteceu na sua vida, e a buscar a ter uma comunhão verdadeira com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a ter um relacionamento de intimidade. O Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas é necessário que você busque a presença dEle, e somente isto é possível através da entrega. Jesus Cristo, Ele bate a porta, mas somente você pode abri-la. Então abra o seu coração nessa noite e busque a presença do Senhor. Oh Pai amado, Pai celestial, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque nós olhamos para o alto, onde nada e nem ninguém é mais poderoso do que o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, gratos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer, Pai. Nós somos gratos e a única coisa que nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, em cada momento, em cada instante de nossas vidas, Pai. Esteja conosco, Pai. Isso é mais do que tudo que nós precisamos. Faz o sobrenatural, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estudamos, em todos os lugares, Senhor. Que as pessoas venham ver a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Porque nós sabemos que quando a Tua presença é manifestada, Senhor, nada e nem ninguém pode impedir um milagre, Pai. Então faça um milagre na vida de cada pessoa que está escutando, Senhor, esta oração, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É a única coisa que nós podemos dizer: para a honra e glória do Teu nome. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia, oh santo, 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 santo. Vamos festejar a presença do Senhor. Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença. É o que mais quero ter, a Tua presença. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Diga! Te
quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Diga com alegria. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar, não, 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 não. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, Deus, que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de te adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, meu Senhor. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, Jesus, que me sustenta. Que me sustenta, Senhor, que me alimenta, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós temos que ter essa alegria no nosso coração, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Santo, 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 Pai. Se entregue na presença do Senhor. Se entregue na presença do Senhor. Ele é a pedra preciosa. Oh, Pai, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem manifestar a Tua glória, Pai. Pai, vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada
nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo aos montes santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra
pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo, estou subindo. Busque a presença do Senhor. Suba na presença. E vou tocar o céu. Toque. Estou subindo ao monte santo, oh Senhor, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Com meu coração em adoração, estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Oh, yeah. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Sinto a presença do Pai neste lugar. Grandiosa é a presença do Senhor neste lugar. Grandiosa é a presença do Senhor neste lugar. É somente você se entregar.
Glória a Deus, aleluia. É maravilhosa a presença do Senhor. Nenhuma droga pode dar a sensação que o Espírito Santo nos dá. Nada, 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 nada pode substituir. E mesmo há tantas lutas, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso pode fazer o melhor para nós. Como nós vemos em Gênesis, antes de José ser governador do Egito, ele foi humilhado pelos seus irmãos, ele foi aprisionado, ele foi tratado como um nada, onde ninguém gosta de estar, que é numa prisão, ele estava lá. Mas Deus tirou José da prisão, da humilhação, para dar uma honra para ele, uma honra incomparável, algo que ele jamais imaginava que ia acontecer na vida dele, porque simplesmente ele creu no Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu posso dizer: o nosso Deus, ele não muda. Isso que é maravilhoso, ele não muda. Por mais que nós mudamos, por mais que nós retrocedemos, ele não muda, ele continua no mesmo lugar. E é por isso que eu convido você a dar um basta nessa situação e dizer: Senhor, realmente eu creio em Ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Busque e creia que Ele irá colocar você em grandes lugares em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Pai. Santo, santo é teu nome, Senhor. Eu guardo sua promessa em minha vida. Como será quando ela chegar? Estou a cada dia confiante, como num estádio para alcançar o prêmio em minhas mãos, como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. Como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. Oh, o que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber
como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Deus está falando contigo nessa noite. Assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. Oh, o que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Só as vozes, diga. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Mais uma vez. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Santo, Santo teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Glória, glória, glórias altíssimas. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, Deus seja louvado, graça e paz, igreja. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Você que está entrando nessa live agora, nós desejamos que o Senhor te abençoe, em o nome de Cristo, nosso Senhor, amém. Uma alegria mais uma vez nós estarmos na presença de Deus e podermos juntos meditar em sua palavra, porque é um privilégio nós termos acesso a palavra de Deus que nos transforma a cada dia, amém, queridos? Você que entrou agora, seja muito bem-vindo, e o desejo do meu coração é que nessa noite o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Tenho certeza que você foi muito abençoado já com os louvores que foram entoados e certamente foi encorajado a adorá-lo, aquele que vive pela eternidade, amém? Antes de nós irmos para a palavra, eu quero deixar alguns recados com os irmãos e dizer que na terça-feira próxima, agora nós teremos o nosso curso do discipulado bíblico. Nós estamos indo para a terceira lição, de 12 lições, a terceira lição,
nós estamos organizando, montando um organograma para depois apresentar isso a todos os nossos líderes e aqueles que fazem parte. Em síntese, qual que é a nossa ideia e o nosso desejo? É formar a nossa primeira turma de discipulado e a partir dessa turma nós instrumentalizarmos e ferramentarmos esses irmãos para que através deles toda a igreja e todos aqueles que desejarem manifestarem esse desejo sinalizando, nós enviaremos esses irmãos que a igreja local autenticará como aptos para o ensino, amém, queridos? E eles poderão reproduzir isso que eles receberam durante essas 12 lições. Qual que é o intuito em tese? É nós discipularmos a igreja, ensinarmos os irmãos sobre todas as doutrinas que permeiam a palavra de Deus, para que você esteja fundamentado nas escrituras, em tudo aquilo que você entende como fé, ok? Então em breve nós falaremos mais sobre isso, mas na terça-feira nós teremos a nossa terceira aula. Pastor, eu não vim na primeira ou na segunda, eu queria iniciar a partir da terceira aula, eu posso? Pode. Você depois vai ter que fazer a reposição dessas 2 primeiras aulas que nós falamos sobre o tema fé e nós falamos também sobre o tema eclesia ou igreja, a importância da igreja. E nessa próxima semana falaremos em 2 semanas sobre vida devocional. Eu e você, eu não ficaria de fora, será muito útil para o seu desenvolvimento espiritual. Nós precisamos embasar, fundamentar a nossa fé nas escrituras sagradas, para que saiamos do ambiente de misticismo, né? E tenhamos compreensão, discernimento daquilo que é a vontade de Deus, amém, meus lindos? Você que é dizimista e ofertante dessa igreja, continue colaborando conosco, nos ajudando, tá? Em breve nós daremos algumas novidades acerca daquilo que nós desejamos em relação às nossas mudanças, digo em relação até a nossa localização, tá? Continue, não permita que os tempos de adversidade roubam de você a sua fidelidade. A adversidade não pode roubar de você a sua fidelidade. Vamos para a palavra? Vamos lá, Marcos capítulo de número 8. Marcos capítulo de número 8, o evangelista Marcos, o capítulo é o número 8. Eu quero falar hoje sobre um tema que o Espírito de Deus pôs no meu coração, e o tema dessa mensagem é organizando o caminho. Nós precisamos, né? O tema da mensagem de hoje é organizando o caminho. Eu quero tirar como base o texto de Marcos, o capítulo é o número 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. O painel vai projetar aqui os textos que nós estamos na versão transformadora, tá? Eu quero ler também na Almeida. Então eu vou iniciar a minha leitura na versão Almeida, o livro de Marcos, o capítulo é o 8, verso número 9. Você que achou, fica atento aí à leitura. Diz assim: eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Repito, grava isso. Então ele os deixou. Ele quem? Jesus e os discípulos. Ele tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ele voltou, ele retornou, ele convergiu. Verso de número 14. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um. Vou de novo. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um.
preveniu-os Jesus dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que discutis sobre o que não tendes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvido não ouves? Não vos lembrais quando partiu 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam os discípulos: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam os discípulos: 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? E eles não responderam. Vamos ler a versão transformadora e nós vamos orar. Eu vou ser mais ágil na leitura. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens da multidão. Após comerem, Jesus o mandou para casa. Em seguida entrou com os seus discípulos num barco e atravessou a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova. Exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que esse povo insiste em pedir sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então eles o deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessaram o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada? Quando repartiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? E eles disseram: 12. E quando repartiu 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam eles. E vocês ainda não entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Vamos orar? Pai, nós clamamos por graça do Teu Espírito. Nós pedimos para que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento. Ministre ao nosso coração a Tua palavra. Que haja cura nesse tempo de ministração. Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso espírito, nos permita compreender aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Somos pecadores falhos e frágeis. Pai, há pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, e somente o Senhor é quem pode dar a elas, ó Deus, vida, regenerá-las, vivificá-las. É somente o Teu Espírito que pode convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Pai, intervenha nessa hora por amor, por compaixão, por misericórdia. Assim como esse episódio, o Senhor teve compaixão daquela multidão, ó Deus, oferecendo a eles aquilo que os homens não poderiam oferecer, pão em meio à escassez, dando a eles vida, manutenindo aquilo, Pai, que somente o Senhor é capaz de manter a nossa existência. Deus, gera vida, saúde ao coração daqueles que nos ouvem, ponha de pé aqueles que estão desanimados, entristecidos, visita aqueles que estão encarcerados em cadeias espirituais, quebre grilhões, correntes, abra os olhos do entendimento, Pai, arranque as escamas que os impedem de compreender, de discernir a vontade e a promessa do Senhor sobre a vida deles. Traga cativo todo pensamento à Tua vontade, fixe esse homem, essa mulher, esse jovem adolescente que está agora em frente a essa tela de celular, em frente a essa televisão. Deus, abra os céus, fale conosco face a face, que haja graça, virtude
virtude, sabedoria. Ó Deus, que haja senso de transcendência, nos dê a palavra do conhecimento, a palavra da ciência, a palavra da profecia, e que sejamos instrumentalizados, edificados, consolados, encorajados por Ti nessa noite, através do poder que há na Tua palavra. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. E você que está me assistindo aí, pode dizer amém. Queridos, o tema da mensagem é organizando o caminho. E pensando sobre isso, eu queria, como introdução, destacar um pensamento que eu acho que é muito válido para essa nossa reflexão. E dizer que em uma viagem, a pior coisa que pode acontecer com quem está trilhando um caminho errado é quando as coisas dão tudo certo. Quando alguém está trafegando um caminho e esse caminho é um caminho errado, é um caminho equivocado, a melhor coisa que poderia dar a ela seria errado o caminho no qual ela trilha. E a pior coisa que pode acontecer para alguém que está em um caminho errado ou equivocado é quando dá tudo certo. E nesse caso, se essa viagem fosse interrompida por alguma espécie de problema, seria esse problema uma grande e poderosa bênção. Entenda o que eu quero dizer. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos discernir a vontade de Deus, porque muitas vezes ela vem travertida de problemas que na verdade eles são sinais do amor e do cuidado de Deus para mim e para a sua vida. Quantas vezes nós olhamos para situações nas quais nós estamos inseridos e sem discernir aquilo que é a vontade de Deus, por talvez nós não entendermos e discernirmos o centro da tua vontade, nós praguejamos, blasfemamos, criticamos, reclamamos, porque as coisas não estão de acordo como nós projetamos. E às vezes a nossa projeção daquilo que é errado seria uma maldição se isso acontecesse. Ou seja, talvez a expressão do amor de Deus é que tudo dê errado nesses dias na minha vida, se porventura eu estiver trilhando um caminho errado, porque seria trágico se tudo desse certo nesse caminho, logo eu estaria caminhando a passos largos para a destruição. Então entenda, há momentos na minha vida e na sua vida que nem sempre aquilo que está dando errado, está dando errado. Às vezes o que está dando errado pode estar dando certo. A questão é que na ótica de Deus, Ele sempre vai nos guardar, ainda que precise nos ferir. Eu vou falar de novo para você pegar. Deus sempre vai nos guardar, ainda que para isso Ele precise nos ferir. Como o pastor que é das ovelhas que tem, Ele é o pastor que cuida. E quantas vezes existem ovelhas rebeldes, que se Ele não quebrar uma perna, ela foge do aprisco e nunca mais volta, porque ela se encontra com os lobos devoradores nos lugares onde ela está. E porque esse Deus é um Deus que ama e cuida daqueles quem Ele chamou e deu a eles o teu Espírito, logo eu entendo que há caminhos que eu preciso discernir e que nem sempre esses caminhos, na minha ótica, eles serão os melhores caminhos. Quando eu digo caminhos no sentido de coisas que acontecem nele. Dar tudo certo nesse caso seria o mesmo que acelerar a aproximação da tragédia e derrocada já anunciada pelo caminho que se vai. Então imagina que eu estou indo para São Paulo. Eu preciso chegar em São Paulo porque o meu destino é lá. Lá é o local da minha bênção. Lá é o lugar onde Deus estabeleceu para que eu chegasse. É o lugar onde eu planejei, projetei em Deus a minha estadia, porque foi lá que Deus preparou o local para que fosse a bênção dele disponibilizada para mim lá. O problema é que eu pego o meu carro e quando eu estou indo para esse lugar, onde é o lugar da bênção de Deus, eu pego a Dutra, e a Dutra não me leva para São Paulo, ela leva para o Rio.
E aí eu estou a 140 por hora na Dutra, e pensando comigo que talvez eu estou a caminho da bênção, estou próximo do lugar onde eu encontrarei aquilo que Deus projetou para que eu fosse locupletado nos meus mais profundos desejos, porque como pai Ele deseja que eu seja no mínimo feliz e me sinta locupletado na tua presença. Pois bem, e eu estou a 140 por hora, queridos, escuta, eu estou a caminho do lugar, eu estou a caminho de um lugar aonde Deus preparou, só que a estrada que eu estou não me leva para esse lugar, porque infelizmente, por algum motivo, talvez uma desorganização, eu peguei a estrada errada. O meu coração está certo, o meu desejo está certo, só que a estrada na qual eu estou trilhando, ela está errada. A melhor coisa que poderia acontecer comigo, primeiro, era fundir o motor do meu carro. Por quê? Porque uma vez eu parado no caminho, talvez o tempo me faria compreender que eu estava equivocado acerca do caminho que eu estava trilhando, ainda que eu estivesse com uma boa intenção de viver aquilo que Deus havia me prometido, mas porque o caminho estava equivocado, certamente eu não experimentaria isso. Portanto, se faz necessário, a partir dessa reflexão introdutória, avaliar o caminho e a gestão que estamos fazendo da nossa própria vida, para que não estejamos de maneira tola, inconsequente, seguindo o fluxo, sem nenhuma espécie de avaliação que poderia nos levar ao abandono de algumas práticas, manias, posicionamentos nocivos, e também a inclusão de outras, que talvez para esse momento seriam positivas e de grande valor. Então nós precisamos compreender isso. Nós acabamos de ler uma história em que Jesus ele traça alguns caminhos para trilhar junto com seus discípulos. É interessante que ele pega algumas vias e ele muda as direções, ele estabelece em alguns momentos algumas paradas, mas logo ele muda de ideia, ele decide alterar a direção, mudar as rotas. Por quê? Porque ele sabia que era necessário se organizar para que o caminho no qual ele estava trilhando fosse um caminho exatamente estabelecido por Deus. E nós precisamos fazer essas reflexões, nós precisamos pensar a respeito dos caminhos nos quais nós temos trilhado, a fim de que nós façamos essas avaliações e entendamos que talvez nesse caminho onde eu ou você esteja, é preciso abrir mão de práticas, manias, posicionamentos nocivos, ou talvez incluir coisas que faltem nesse caminho que eu estou trilhando. Pois bem, eu quero pensar com você, a partir dessa introdução, acerca desse texto, tomando como base o nosso tema, organizando o caminho. Vamos lá para o verso de número 13, e aqui eu começo a fazer as nossas aplicações práticas, e eu espero ser cirúrgico nas minhas aplicações para a tua vida. Verso de número 13 do capítulo 8, você lembra da história que eu acabei de contar? Daqui a pouco eu faço um plano de fundo para você se familiarizar com aquilo que eu digo. Diz assim o texto, eu vou na Almeida. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Vamos de novo para esse texto para a gente fazer essa aplicação. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Queridos, preste atenção no que está acontecendo aqui. Como se organiza o caminho? Jesus vai nos ensinar a maneira como nós podemos organizar o caminho no qual nós estamos trilhando. Jesus estava na região da Galileia, e Jesus agora acaba de operar um grande e extraordinário milagre. Ele multiplica 7 pães para 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. São as multiplicações, as duas que ele vai relatar nesse mesmo texto. Ele acaba de fazer a multiplicação, e agora ele chega na margem do mar da Galileia, e ele convida os seus discípulos a atravessarem o mar da Galileia, rumo a Dalmanuta, uma região que tinha várias províncias ali, várias cidades ali.
Bem provável que o desejo de Jesus era cumprir uma agenda do céu, cumprir o desejo de Deus, fazer aquilo que o Espírito de Deus havia colocado em seu coração. Ele precisava estar do outro lado da margem, e para isso ele organiza os seus discípulos, ele prepara a viagem, ele sabe qual é o caminho que ele precisava trilhar, e isso ele fez. Ele pega os seus discípulos, ele coloca no barco, e ele diz a eles: vamos atravessar para o outro lado da margem, porque eu preciso me encontrar com um povo que lá está, a fim de que esse povo me conheça. Pois bem, ele está organizado, ele está alinhado com Deus, ele está no centro da vontade do Pai. Jesus é a expressão do homem que todo homem gostaria. Jesus é a expressão de um homem que Deus gostaria que todo homem fosse, ou seja, um homem obediente. A Bíblia vai dizer que ele obedeceu até a morte, ou seja, foi uma obediência plena, perfeita. Ele tinha sensibilidade para ouvir e obedecer a instrução e as orientações do Pai, e foi isso que ele fez. Jesus jamais fez alguma coisa que não fosse relevante, que não houvesse porquês. Todas as vezes em que Jesus operou ou fez alguma coisa, havia motivos celestiais pelos quais aquilo ele fazia. Toda a vida de Jesus, ela estava envolvida com um objetivo, e o objetivo era glorificar o Pai. Assim como o Espírito Santo, quando desceu sobre a terra e Jesus foi assunto ao céu, a missão número 1 do Espírito Santo é glorificar o Filho. Aleluias. E agora Jesus com seus discípulos, ele passa a outra margem. O fato é que quando ele chega na outra margem, ele havia acabado de fazer a multiplicação de 7 pães, ele abençoou toda a multidão, ele deu de comer a todos aqueles que ali estavam. A Bíblia relata que sobraram 7 cestos de pães cheios, assim como na primeira multiplicação, em que sobraram 12 cestos de pães cheios. Os discípulos agora atravessam com ele, deixam os pães para trás, esquecem os cestos dos pães, e agora eles vão para a região da Dalmanuta. Quando eles chegam e pisam lá, Jesus percebe um posicionamento que muito entristeceu o seu coração dos homens que lá estavam. A Bíblia vai dizer que os fariseus, eles começaram a colocar Jesus à prova, pedindo para que Jesus operasse sinais. E Jesus agora, a Bíblia vai relatar que ele suspira profundamente de tristeza, talvez decepcionado com o posicionamento daqueles homens, porque talvez aqueles homens não entenderam com quem eles estavam se relacionando. Era o próprio Deus, era o prometido, e Jesus agora percebe que ele precisava reorganizar o caminho. Ele chega lá, ele pisa lá, ele está na direção da vontade de Deus, ele está no centro da vontade de Deus. Era a vontade de Deus que aqueles homens fossem tocados pelo Evangelho, ministrados pela palavra, só que Jesus percebe que aqueles homens não estão interessados em ouvir a mensagem. Ele percebe que aqueles homens tinham um único objetivo: colocá-lo à prova. E Jesus agora, decepcionado com a dureza de coração, ele toma uma decisão. Qual? Ele faz o caminho inverso, ele volta. A Bíblia vai dizer que ele entra no barco com os discípulos, é o verso de número 13. Então ele os deixou, tornou a entrar, olha isso, no barco, e foi para o outro lado. Queridos, o que eu aprendo com esse texto? Como se organizar no caminho. Jesus observou o momento certo de mudar o que precisa, tomando uma decisão de acordo com a ocasião e não apenas com a opinião. Jesus observa o cenário,
Jesus avalia onde ele estava, com quem ele estava e o que estava acontecendo. E Jesus não vai ficar pedindo a opinião de todos. Jesus não vai consultar os discípulos para saber qual era a melhor decisão a tomar. Ele vai consultar Deus e ele percebe que a melhor decisão era voltar para trás. Sabe por quê? Porque tem momentos que para eu organizar o meu caminho, eu preciso fazer o retorno, eu preciso fazer o caminho de volta. Olha aqui para mim e escuta. Sabe por que a sua vida está desorganizada? Que faz muito tempo que você está insistindo naquilo que Deus não quer que você insiste. Aleluia. A hora que Jesus percebeu que não compensava, sabe o que ele fez? Ele virou as costas e ele voltou para o outro lado da Galileia. Irmão, olha aqui para mim. A tua vida às vezes faz 10, 12, 20 anos que está desorganizada. E você se pergunta, o que eu preciso fazer? Deixar algumas coisas para trás, abrir mão de algumas coisas, se desfazer de coisas, se desvencilhar de pessoas. Jesus não estava apegado à opinião dos outros. Sabe qual que é o nosso problema hoje? Nós queremos a aprovação de todo mundo. E aí, você concorda? O que você acha? E aí, o que você pensa? Meu irmão, se você ficar procurando a aprovação de homens, você vai cair numa cama depressivo. Os homens são maus, eles são caídos em Adão. Esteja alinhado com a palavra de Deus e siga em frente. Aleluia. Queridos, como pastor, isso é muito comum. Nós vivemos essas pressões. Por quê? Porque não dá para você agradar todo mundo. Não dá para você tomar a opinião de todo mundo. E a única maneira que você pode tomar uma decisão assertiva, acertada, coerente, é alinhado com a palavra. É fazer reflexões do tipo: essa decisão que eu estou tomando, ela está pautada em uma perspectiva cristã? Eu estou fazendo isso porque isso glorifica o nome de Deus? E se isso glorifica o nome de Deus, se isso não fere a palavra, eu preciso tomar essa decisão. Eu estou falando com pessoas aqui que estão aprisionadas emocionalmente. Por quê? Porque tem medo de decidir, porque ferirá pessoas que estão próximas. Olha aqui para mim, mulher. Ai, se eu fizer isso, fulano vai ficar triste, Beltrano vai ficar decepcionado comigo. Paciência. Jesus não foi perguntar para os discípulos o que eles achavam. Sabe por quê? Porque ele já havia identificado a situação. Tem gente, eita glória a Deus, que fica fazendo autossabotagem consigo. Já viu que não rola, já viu que não dá certo, já viu que é bucha, já viu que vai dar ruim, mas continua insistindo no erro. Meu irmão, até quando? Organiza o teu caminho. Ele percebe a necessidade da decisão, e sabe o que ele faz? A conversão. Ele muda, ele altera. Nós precisamos, para organizar o caminho, nós vamos precisar avaliar, analisar se compensa, se vale a pena insistir. Porque muitas vezes, olha aqui para mim, escuta, o diabo se vale de armas, e uma das armas que Satanás às vezes se vale contra mim e você é o cansaço. Ah, meu irmão, quantas vezes as pessoas acham que o pastor, ele precisa ficar pastoreando os problemas delas, as crises delas. Eu aprendi com Deus que eu não pastoreio a crise de ninguém, eu pastoreio as pessoas. Camarada está 10 anos com o mesmo problema, com a mesma luta, com a mesma guerra. Até quando? Até quando, meu irmão? Dá uma resposta para Deus. Porque tem gente que quer que nós fica manutenindo as emoções imaturas que possuem, que são habitadas dentro dele ainda. E você precisa dar uma resposta mais saudável a Deus. Nós precisamos, para organizar o nosso caminho, nós precisamos, escuta isso, queridos, tomar algumas decisões.
que talvez vão de encontro a um retorno, a uma conversão, ao abandono de lugares, pessoas e coisas. E não tem jeito, você não vai ser unânime. Satanás, ele se usa da ferramenta do cansaço. Qual que é o objetivo dele? Nos cansar. Porque se ele não te vence com pecado, ele te vence com cansaço. Ele percebe que você é alguém que está alinhado com Deus, está vivendo na obra da santificação, está buscando em Deus. Aí ele tenta agir de uma outra maneira, de uma outra forma, usando novas estratégias, cansando você, minando de você a tua força. Porque se Jesus permanece naquela região, certamente ele se cansaria, porque a intenção daquele povo não era uma intenção piedosa. Eles estavam tentando colocar Jesus à prova e não estavam dispostos a receberem aquilo que Jesus foi lá para oferecer a eles. E quantas vezes as pessoas querem nos usar, mas elas não querem de fato aquilo que nós estamos desejosos em dar a elas, como por exemplo a palavra de Deus. E você vai precisar discernir isso, porque senão você cansa. Eu disse isso há pouco tempo atrás. Um amigo pastor disse, esses dias conversando comigo, disse: pastor, a minha mãe, uma ganhadora de almas, ela se cansou. E eu disse: qual o motivo? Ela se cansou, ela perdeu a alegria de discipular pessoas, de evangelizar pessoas, porque talvez Satanás se valeu desse artifício, dessa ferramenta do cansaço. Jesus percebeu que era necessário voltar. Queridos, o texto usa o termo, olha isso que interessante: tornou a entrar no barco. E aqui aponta uma disposição que muitas vezes é difícil para nós tomarmos. Ou seja, ele teve que fazer de novo. Ele teve que tomar o caminho inverso. Ele teve que retroceder. Ele teve que dar marcha ré. Talvez ele tinha andado 200 km e ele percebeu que foram inúteis esses 200. Ele precisou voltar 200. E quantas vezes nós não estamos dispostos a fazer esse caminho de volta? Ele percebe que aquilo que ele fez, onde fez e para quem fez, não deu certo. E o que eu acho lindo, ele não parou de fazer o que estava disposto a fazer. Eu aprendo isso com Jesus. Quantas vezes nós estamos tomados de euforia, de desejo, isso é muito comum na igreja, nós vivemos essas realidades aqui. Irmãos que são tocados pelo Espírito, eles são tomados por alegria, por uma paz que excede o entendimento, e eles talvez vislumbram a obra de Deus de maneira romântica, não compreendendo as dinâmicas em que o caminho irá nos exigir: batalhas, guerras, levantes, lutas, ataques, retaliações. É verdade que existem momentos de paz na igreja, existem momentos de prosperidade, de alegria, existem momentos de festa, de júbilo, mas há momentos em que nós estamos em guerra, com a espada em mãos. E esses momentos são momentos que os românticos desavisados normalmente eles não vislumbram, e eles são pegos desapercebidos. Por quê? Porque eles não contavam com essa possibilidade que nós precisamos contar. O que eu percebo é que Jesus, talvez cansado da viagem, estou falando de barco, não tinha motor não, meu filho, e amarra, é na mão, é o sol a pino do deserto, é os caras rasgando o mar para fazer missão, para evangelizar. Sabe quanto que eles ganhavam para fazer isso? Nada. Eu não estou falando aqui de evangelismo, que a hora que você chega lá, o bolso sai cheio de dinheiro. Eu estou falando de uma obra árdua, difícil, na qual o obreiro de Deus é chamado e convocado a fazer.
Porque tem gente que olha de maneira romântica para a igreja. Jesus não nos ofereceu pijama, Ele nos ofereceu espada. Sabe por quê? Porque Ele nos chamou para a guerra. Eita, glória a Deus. Abarace de calava séria. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória a Deus. Jesus chega do outro lado talvez cansado, exausto, junto com os discípulos. Ele percebe que ele precisava fazer o caminho de volta. E sabe o que ele fez? Ele voltou e não desistiu de fazer o que estava disposto a fazer. Quanta gente no meio do caminho parou. Você conheceu gente que foi em fonte de inspiração para você, gente que quando você conheceu, você dizia: eu quero ser igual a você quando crescer. Que coisa linda, cheio de Deus, gente que expressava uma fé genuína, mas de repente no meio do caminho, caiu de joelhos por conta das adversidades e nunca mais conseguiu levantar, porque talvez olhou para a obra de Deus de maneira romântica, não compreendendo e organizando o caminho no qual era necessário trilhar. Jesus sabia disso, e Ele vai organizar o caminho, Ele vai reorganizar o caminho, porque é necessário. E quando que o caminho está desorganizado, se por um lado, Jesus no barco estava organizando o caminho, os discípulos estavam com o caminho deles desorganizado. São dois quadros interessantes que nós podemos extrair desse texto. Olha isso, verso de número 14. Isso é fantástico, queridos. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Quando que o caminho está desorganizado? Quando esquecemos de levar o que é necessário para o caminho. Os discípulos, eu não sei se você percebe isso, mas isso para mim fica muito claro, porque talvez no primeiro momento, no nosso entendimento, é que o fato de Jesus operar milagre, não se faz necessário eu ter uma vida extremamente organizada, eu me atentar e me ater àquilo que diz respeito à minha responsabilidade. Olha isso, eles só tinham um único pão. Só que algumas horas antes, Jesus havia operado um milagre e sobraram do milagre 7 cestos cheios de pães. O que acontece é que quando os discípulos estavam atravessando para o outro lado da margem, em Dalmanuta, eles não contavam que lá podia dar ruim. Eles imaginaram que o fato deles estarem ao lado de Jesus não precisava da parte deles organização e responsabilidade. Quanta gente precisa ficar envolvida em campanha, porque a vida é uma porcaria de organização. Aleluia, pega que é devagar, dói menos. Quanta gente tem que ficar fazendo campanha, dobra a oração, redobra a campanha, porque ao invés de se organizar, prefere ficar na dependência do milagre o tempo todo. Escuta aqui, o milagre, Jesus nunca ficou fazendo para os discípulos, é para a multidão, porque os discípulos aprendem com ele a ter uma vida igual ele tinha. Eita, glória a Deus. Jesus nunca fez milagre para ele sempre fez para os outros, porque a vida dele estava no centro da vontade de Deus organizada. Aprenda isso com Deus. O discípulo que vive organizado, ele não depende de milagre na estrada. Ele faz milagre, mas ele não depende dos milagres. Paulo não fez milagre para comer, Paulo não fez milagre para curar. Sabe por quê? Porque o discípulo, o que tem é necessário, porque ele se organiza em Deus. Os discípulos foram para o outro lado e eles esqueceram de carregar os pães que Jesus tinha multiplicado. Isso aponta para uma vida de desorganização. Os discípulos deixaram para trás os pães da multiplicação, trazendo só um. Os discípulos não calcularam os riscos. E sabe o que eu acho interessante? Que Dalmanuta significa magreza. É forte demais isso. Talvez eles não imaginavam o que estava por vir, e contando com a sorte, acharam que tudo poderia dar certo, e por isso não levaram nada.
Quantas vezes, meu irmão, nós caminhamos na linha do despenhadeiro? Às vezes o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, você está caminhando na linha entre a vida e a morte. Você está a um passo de cair do despenhadeiro. Por quê? Porque você não se organiza, você não calcula os riscos, você não imagina, não faz, não leva em consideração aquilo que talvez está por vir. E esses dias pensando sobre isso, eu fiquei me perguntando uma coisa que eu não consegui entender, desculpa a minha ignorância, que é o que rola no mundo inteiro. Eu não entendi até agora. Uma empresa, ela tem 30 anos de existência. Desculpa a minha insensibilidade com alguém aqui. Aí, a conversa era que ia ficar 3 meses parado, que é mais ou menos o que vai ficar. Aí, qual que era a declaração de todos os empresários? Nós vamos quebrar. Aí eu fiquei pensando o seguinte, o cara ficou 30 anos aberto e 3 meses fechado ele quebra? Tem alguma coisa de errado. Não está certo isso. Não bate a conta. Não bate a conta. Aí você vai conversar com alguém, falar, eu não sei o que vai ser da minha vida, não tu passar fome. Faz quanto tempo você trabalha? Faz 30 anos. Ah tá, faz 30 anos que você está trabalhando, e 2 meses que deu ruim, você vai perder tudo que tem alguma coisa de errada, tá? O ponto é simples, nós somos pessoas que muitas vezes negligenciamos a necessidade da organização e do planejamento. Nós não levamos em conta coisas que no caminho nós precisamos valorizar, nós precisamos guardar, nós precisamos reter. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um avarento, não é nada disso. Eu estou dizendo que você precisa ser alguém mais organizado e organizada, porque se você ficar dependendo de milagre toda vez, em algum momento vai dar ruim, em algum momento você vai cair em Dalmanuta, e lá em Dalmanuta o lugar é magrelo, a coisa é sequidão, lá não tem aquilo que tinha na Galileia. Eles pensaram que em Dalmanuta daria tudo certo, que lá talvez teria as mercearias, os supermercados, que lá teria alguns mantenedores. São os missionários que são enviados sem uma organização, são os pastores que abrem igreja porque eles não encontraram nada para fazer, eles não tiveram sucesso em nada na vida, eles não foram pessoas que se aplicaram nos estudos, aí aprendeu, dá 4 gritos, 5 versículos, ele abre igreja, porque ele entende que ali é o meio mais fácil dele conseguir manter a vida dele. Só que o problema é que quando eu faço aquilo que Deus não me pediu para fazer, eu não tenho condições de prosperar por muito tempo fazendo. É um recado para alguém que está me ouvindo aqui. Eu não estou querendo atacar ninguém, eu só estou fazendo você entender que se faz necessário planejamento. Quando não nos antecipamos a um possível problema, usando a prudência, Ele nos tirará a paz e a estabilidade, desencadeando novos problemas. Porque é assim, um problema, como diz a Bíblia, um abismo chama outro. Um problema que nasce, ele vai desencadear outros, que nós podemos dar nomes, e esse é o grande desafio. Então a pergunta é, por que é tão importante se organizar no caminho? Vamos para o texto 15:16, para você entender a síntese de tudo isso que eu digo. Olha o texto 15:16, por que é tão importante a organização no caminho? Olha isso, os discípulos, ou melhor 15, preveniu-os Jesus dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutem entre si, dizendo, é porque não temos pão. Queridos, a insegurança da desorganização pode roubar a nossa estabilidade e a nossa atenção. Eu vou falar com calma. A insegurança da nossa desorganização pode roubar a estabilidade
e a nossa atenção. Deixa eu fazê-lo entender. Jesus está voltando. Ele percebe que ele precisa voltar, já disse isso. Ele coloca os discípulos no barco, ele está no caminho de volta. E no meio do caminho, Jesus agora vai instruir os discípulos. Jesus agora vai dar uma palavra de instrução. Jesus queria dar uma orientação. Jesus queria protegê-los através dos conselhos. E aí Jesus começa a falar a respeito dos perigos que os aguardavam, que era o fermento dos fariseus. Eu tenho que correr aqui que o negócio está terminando aqui. Amém? Deixa eu correr aqui para a mensagem ficar boa. Então, o que acontece? Me desarticulou aqui, né? Essa instabilidade aí, tá vendo? A instabilidade rouba da gente a atenção. Jesus está voltando com eles, deixa eu ser breve. E aí Jesus começa a falar, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos Herodes. O que era o fermento dos fariseus? Era a ideia que eles incutiam na cabeça de quem eles encontravam. Eles eram perversos e malignos. Eles colocavam em xeque a palavra de Jesus, a mensagem do Evangelho. Jesus estava falando a respeito daquilo. Só que eles, como estavam desatentos, porque havia uma instabilidade no coração deles pela falta de organização, dizem uns aos outros, ele está falando do fermento, é porque nós não trouxe pão. Tinha nada a ver. Só que quando eu estou desestabilizado das minhas emoções, eu não consigo ouvir a voz do Espírito. Você está entendendo por que é tão importante a organização? Porque enquanto Jesus os alertava a respeito dos perigos futuros, eles estavam discutindo coisas irreversíveis do passado. Por quê? Porque eles estavam desestabilizados nas emoções. Por falta do quê? De organização. Por isso é tão importante a organização. E quais as consequências de um caminho desorganizado? Olha o verso 17. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que vocês discutem sobre o não terdes pães? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Queridos, enquanto houver desordem presente, nenhum sucesso do passado e nenhum conselho do futuro serão atenciosamente observados. A desordem do caminho afeta o meu destino. Jesus estava dizendo para eles: vocês não entenderam ainda, vocês não compreenderam o que eu fiz antes de ir para Dalmanuta. Eu não multipliquei 7 pães, eu não multipliquei 5 pães para milhares de pessoas. Por que vocês estão discutindo entre vocês porque vocês só têm um pão? Vocês não compreenderam? Vocês não entenderam? O coração de vocês é tão endurecido que Jesus estava dizendo o seguinte: a falta de organização de vocês desestabilizou vocês a ponto de vocês não compreenderem o que eu fiz e o que eu posso fazer. Porque eu sou roubado na minha atenção e desestabilizado na minha fé. Por isso tão importante, queridos, esse senso organizacional, essa vida alinhada com Deus. Isso é possível de fato organizar o caminho com Jesus. Só é possível organizar o caminho. Se a sua tentativa é organizar o caminho na força do braço, você está fazendo a pior escolha. Você está desorganizando o teu caminho. Ainda que você tenha a impressão de que você está na direção certa, talvez você esteja desejando ir para o lugar certo, mas na direção errada. E andar com uma velocidade alta seria a pior coisa que poderia acontecer hoje para você. Por isso tem relacionamento seu que não deu certo. Você está se perguntando: por que eu estou sozinho? O meu maior desejo é ter alguém do meu lado, era o meu sonho. E Deus está falando: se tivesse do seu lado alguém, não seria bênção, hoje seria maldição, porque você não está preparada para ter alguém do teu lado. Eita, glória a Deus. Olha o verso 18, 21 e eu encerro. Obrigado, né? Diz assim, ó: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. Quando repartiu 5 pães entre os 5 mil, quando repartiu 7 pães entre os 4 mil, e vocês ainda não entendem? Perguntou Jesus. Jesus lembra os discípulos quando estiveram em apuros e ele estava presente.
Quando lembramos quem é Jesus e o que Ele pode realizar, lançamos nossos olhos ao que podemos organizar e confiamos nele em fazer o que somente Ele pode fazer para nos ajudar. Sendo assim, não precisamos responder, apenas confiar. Foi o que aconteceu. Quando Jesus começa a lembrá-los de tudo aquilo que eles tinham vivido ao lado do Mestre, Jesus faz a última pergunta: vocês não entenderam? E o texto termina sem resposta, porque uma vez que eu entendo o que Jesus me pergunta, eu não preciso de resposta, eu só preciso de ação. O que falta para você não é mais argumento, é agir, é colocar em ordem a tua vida, é organizar a sua história, é se ver no caminho que Jesus está projetando para você, para que você viva o sobrenatural que Ele está por realizar na tua história. Aleluia, eu quero orar pela tua vida. Põe a mão no teu coração. Aleluia, eu quero te louvar, Jesus. Nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome. Visita cada pessoa que está agora nos assistindo, nos ouvindo. Pai, organiza a vida dos nossos irmãos. Ajuda, ó Deus, esses irmãos a compreenderem, a entenderem que sem ti nada eles podem fazer, que a vida deles estejam alinhadas, ó Deus, com a vontade do Senhor, que está expressa na tua santa palavra. Guarda cada família que está agora nos assistindo, inclina o coração do desobediente, Pai, a sua vontade, a inclinar-se à tua vontade, ó Deus, o obstinado de coração, atraia ele, convença o Pai que ele está, ó Deus, a passos largos da destruição, e que o Senhor tem coisas grandes e poderosas para fazer sobre a vida dele. Pai, eu peço a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre esses que nos ouvem agora, em o nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com uma canção, e logo nós encerraremos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Diga isso. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Aleluia! Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Vai no nome de Jesus. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo agora. Alinha, Deus, a vida dos meus irmãos. Guarda cada família que está agora nos assistindo. Proteja cada um deles. Nós clamamos a Ti para que o Senhor subjugue esse vírus maldito que tem assolado a nossa nação. Pai, por amor ao Teu santo nome, tenha misericórdia do Teu povo, dessa nação, desse bairro, dessa cidade. Nos dê, Deus, a oportunidade nesses dias de pregar a Tua palavra, ó Deus, de pronunciar a Tua vontade, de anunciar as boas notícias, de que na pessoa do Teu Filho há salvação, de que na pessoa do Teu Filho há perdão dos pecados, de que na pessoa do Teu Filho nós encontramos a paz, e diante do Senhor somos justificados. Deus, abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, dê a eles uma semana de vitória abençoada. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Continua adorando conosco. Eu sou tua casa. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar.
de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Muitas coisas, o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. De lugar, Senhor. O perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou sua. Deus abençoe a vida de todos. E até a próxima, Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus.